O episódio da semana de The Mandalorian teve como focos enjeitados, nós tivemos ali alguns detalhes a mais do passado do Grogu e um desenvolvimento muito legal da personagem Bo-Katan Kryze, coisa que a gente vai discutir nessa análise aqui, dando continuidade à cobertura de Star Wars no Colmeia, depois da vinheta. Fala galera, eu sou o Gustavo e, bom, o episódio dessa semana é dirigido pelo Carl Weathers, né, um ator que tá na série, ele interpreta o Greef Karga, e a gente teve aí um episódio bem episódico, como tá sendo padrão até agora nessa temporada e é característico das outras também, mas a gente tem ali a aventura da semana, os acontecimentos da semana e tudo muito focado, né, totalmente focado, na verdade, no clã de Mandalorianos que o Din Djarin é originário, né, pro qual ele e a Bo-Katan Kryze retornaram no episódio anterior. A gente começa assistindo no episódio a rotina do clã ali, né, principalmente numa sequência de treinamento, né, onde tá rolando ali treinamento dos jovens, principalmente dos jovens Mandalorianos, né, os que acabaram de iniciar na doutrina ali do clã e de todos os outros. Tá todo mundo treinando ali na praia, né, que a gente vê nos outros episódios. E nessa sequência a gente tem uma cena, a cena principal, na verdade, né, é do Grogu duelando com outro Mandaloriano jovem. E essa é uma cena bem divertida, a gente vê ali ele usando um pouco do treinamento Jedi que ele teve, como a gente também viu no episódio passado, retrasado, se eu não me engano. Mas ele dá os pulinhos dele lá, e aqui tem um detalhe que eu acho muito interessante, muito legal de Star Wars, né, que é o uso a estética, na verdade, né? Star Wars é uma saga muito característica pelo uso de efeitos práticos, né? Até hoje. Essa discussão existe desde a primeira temporada, mas se a gente pega o Grogu de exemplo, né? Era um personagem que facilmente poderia ter sido construído totalmente usando computação gráfica, CGI, mas eles optaram por usar uma marionete, né? O Grogu é uma marionete, tem uso de CGI sim, mas é principalmente um efeito prático. E isso acaba influenciando também na estética de, por exemplo, cenas onde ele participa de ação, né? Então, esses pulinhos que ele fica andando, esses pulinhos que tem uma estética meio tosqueira ali, que remete aos filmes de antigamente. E eles utilizam isso até hoje, e eu sempre acho muito interessante quando isso acontece em Star Wars, não só com o Grogu. A gente também teve aí no primeiro episódio dessa temporada aquela espécie de mini mecânicos, né? De criaturinhas que a gente vê pela primeira vez no episódio 9 de Star Wars. Que é o... Como que é o nome desse bicho, cara? Lembrei o nome, é Babu Frick, o bichinho que a gente vê no episódio 9, a gente vê em Mandalorian também, mas eles usam essas criaturas de efeito prático e sempre dá esse efeito meio engraçado, né? A gente vê o Grogu pulando ali e parece que tá sendo um negócio chacoalhado, jogado de um lado pro outro. Tem gente que não gosta, mas, cara, eu acho sempre muito interessante, assim, eu acho legal ter essas coisas e assumir, assim, desde que faça sentido com a estética, com o que a série, o que a produção, o que o universo, na verdade, né? Como a gente tá falando de Star Wars, na verdade é todo um universo, mas ele estabelece aquilo como parte do seu mundo, ele enfim, assume essa estética, então eu sempre acho muito interessante. Então a gente vê aí nessa cena de treinamento alguns pontos ali de rotina e mais sobre da cultura mandaloriana, principalmente do clã que a gente tá acompanhando, né? Tem outro detalhe bem legal que eu lembrei agora, que é mas aí é bem mais pra frente, mais pro final do episódio, quando se encerra a missão da semana, né? E um grupo tá sendo recebido pelos Mandalorianos da praia, e pra bater palma pra receber eles batem com o aço da armadura, né? Eles batem palma assim, e eu achei isso interessante também. Mas aí indo pro plot dessa semana, né? Qual que era a missão dessa semana? A gente tem um monstro da semana, né? O retorno ali daqueles dragões, daquele dragão que a gente vê no comecinho. E uma criança, né, um dos enjeitados jovens ali do clã, ele é sequestrado pela criatura, e aí todo o plot gira em torno, né, do resgate desse sujeito, dessa criança. E aí alguns pontos, a gente vê isso mais pra frente, né, mas enfim, acho que já é relevante falar agora que esse menino que é sequestrado, ele é filho de um Mandaloriano que a gente vê muito na série, né, desde a primeira temporada, que é aquele cara grandão, né, que é tipo um tanque do clã, que usa uma armadura azul. E ele o nome dele é citado nesse episódio, e agora eu não lembro se já foi citado em outros momentos da série ou nos episódios de Boba Fett. Se eu não me engano, isso tinha sido falado nos episódios de Boba Fett, mas fui lembrado por esse episódio de que esse personagem se chama Paz Vizsla, né? Então ele é originário do clã Vizsla,
que é o clã do primeiro Mandaloriano a empunhar o sabre negro. Na verdade, não só a empunhar, né? Esse foi o Mandaloriano que forjou o sabre, ele foi o primeiro e único Mandaloriano a se juntar à Ordem Jedi, e ele construiu o sabre negro e começou aí essa tradição de, né, esse símbolo aí de liderança do sabre negro e esse rito de passagem, né, desse rito de poder. Enfim, tem mais sobre o clã Vizsla na série Clone Wars, recomendo que assistam. Sempre que eu tiver oportunidade aqui, eu vou recomendar as animações de Star Wars, porque, cara, muito do lore, muito de toda a cultura de Star Wars, de todas as culturas de Star Wars, na verdade, tá em Star Wars Clone Wars, Star Wars Rebels. Então, se você tiver a oportunidade, assiste lá. Mas esse é o plot, enfim, começa ali a Bo-Katan, o Din Djarin e mais alguns outros Mandalorianos, inclusive o Paz Vizsla, vão atrás dessa criança. Enquanto a gente tem o grupo de expedição indo lá fazer a missão de resgate, o Grogu fica, né, na praia, no QG ali dos Mandalorianos, e a gente tem uma sequência ali dele com a líder, né, do grupo, a Ferreira, e a gente vai para uma cena de flashback ali, né, que mostra mais do passado dele durante aquela outra cena que a gente viu brevemente ali no passado de Mandalorian, durante a execução da Ordem 66, que foi ali o massacre, né, da Ordem Jedi, quando o Império ascendeu. E a gente vê mais dessa cena, a gente vê o Grogu, toda a trajetória, o caminho que o Grogu fez desde o início ali, a invasão das tropas imperiais no Templo Jedi, até como ele escapou. E durante tudo isso a gente vê um novo personagem aí pras telas, pelo menos pras telas de cinema e séries de Star Wars, que é o Mestre Jedi Caloran Beck. Esse personagem, ele é apresentador, inclusive, de um programa ali, um reality show chamado Star Wars The Jedi Temple Challenge. É um programa que tem aqui no YouTube, no canal Star Wars Kids. A gente pode deixar o link aqui de algum dos vídeos na descrição para vocês darem uma olhada, mas é interessante que eles pegaram esse personagem e colocaram ali, canonizaram. E o detalhe crucial em torno desse personagem, na verdade em torno do ator que interpreta esse personagem, que se chama Ahmed Best, eu não sei se é exatamente assim que pronuncia o nome dele, mas esse é o mesmo ator que fez o Jar Jar Binks no episódio 1 de Star Wars Ameaça Fantasma, e um dos personagens mais polêmicos e mais odiados da história de Star Wars. Esse cara até tem uma história aí muito, muito triste com esse personagem, mas agora tá de volta aí no cânone de Star Wars. Decisão, tipo, muito, muito admirável, muito legal do Jon Favreau e do Dave Filoni de trazer ele de volta pra franquia. Já tava meio que de volta aí nesse reality show que eu falei, mas trazer ele de volta pras telas desse jeito foi uma coisa muito boa de se ver. E, pois bem, depois disso a gente tem finalmente a sequência ali de resgate, né? A gente vê nessa cena aí que a gente descobre que o garoto sequestrado é filho do Paz Vizsla, né? O Mandaloriano tanque do grupo que eu citei. E a gente tem uma sequência de ação, aí no meio uma ação bem legal, eu gostei da condução dessa cena, assim, não achei nada espetacular, ultra mega blaster power, mas é uma sequência bem legal porque a gente não tem naves envolvidas, né, só os Mandalorianos escalando e depois eles presos ali, né, se pendurando no dragão que tá voando. É uma cena bem difícil de acreditar, inclusive, porque é impossível que aquela criança tenha sobrevivido depois de ser tão apertada por um dragão, mas tudo bem, a gente acredita porque é Star Wars, né? As naves fazem barulho no espaço. Mas tem uma coisa que eu adoro em Mandalorian, que acontece nessas cenas de ação, né? Principalmente cenas de voo, né? Cenas de espaço, luta de nave e tal, que é a trilha sonora. A trilha sonora dessa série, né? O tema principal do Mandaloriano é uma coisa absurda, assim, é uma coisa de produção musical incrível, tipo, sensacional. Inclusive tem no Disney Plus ali um episódio da série Disney Gallery Mandalorian, que é uma série de making of de Mandalorian, tem ali sobre a primeira e a segunda temporada da série, mas tem um episódio da primeira que é só dedicado ao desenvolvimento dessa trilha, né? Mostra ali o compositor e como ele construiu essa trilha. Eu recomendo muito que vocês assistam, se vocês gostam dessa parte, porque é muito interessante. É uma trilha muito legal e eu gosto muito quando ela toca nesses momentos de batalhas aéreas, né? Porque sempre que acontece um abate, alguma coisa por parte do Din Djarin, do Mando, né? Cara, um tom ali da trilha sonora vem como se fosse um grito de ave, né? Um grito de águia, e isso é sempre, tipo, dá um efeito muito legal na cena. E encerrada a ação ali, a gente volta, né? Eles voltam pra base.
E aí, cara, pra encerrar o vídeo até eu queria comentar um pouco do desenvolvimento da Bo-Katan nesse episódio, né? Eu tô curtindo bastante o que estão fazendo com ela, no sentido de que eu não esperava, aliás. Aliás, não, fazendo até um parênteses aqui sobre uma coisa que eu tinha comentado em outros vídeos aqui no Colmeia da cobertura de Mandalorian, né? Do fato de no trailer eu ter achado um pouco que o Din Djarin ia de alguma forma recrutar Mandalorianos pela galáxia, mas na verdade a gente viu agora que não é nada disso, né? As cenas que causaram essa impressão são na verdade cenas ali na praia, na base deles. Então eles estão indo para um caminho muito mais de desenvolver esse grupo, né? Desenvolver esse grupo com o Din Djarin e a Bo-Katan como protagonistas. E o desenvolvimento que a Bo-Katan tá tendo, eu tô achando muito interessante, porque ela vem de uma visão, uma tradição muito própria dela, e ela tinha convicções muito fortes, então é interessante ver como ela tá se engajando, né, nesse novo grupo, ela tá se deixando fazer parte. Enfim, eu tô gostando muito de ver, espero que a gente veja uma construção de arco ainda mais robusta, né? A gente tá no começo da temporada ainda, mas tô gostando muito de ver esse arco que estão construindo pra Bo-Katan, dela redescobrir, né, a fé dela nessa doutrina, tanto desse clã quanto de Mandalorian, sim, ela redescobrir a fé dela na cultura mandaloriana, né? Ela começa a temporada ali, tipo, desolada, assim, meio que desistiu. E, enfim, esse arco que estão construindo pra ela me parece muito interessante, me parece que pode render muitas coisas boas. O episódio se encerra com ela ganhando um novo brasão, ali, uma nova ombreira pra armadura dela, porque ela perde durante a batalha. E ela pede um novo entalhe pra ferreira, né? Ela pede pra entalhar o símbolo do mitossauro, que ela viu ali no segundo episódio. E desde então essa sombra tá voltando, ela tá pensando nisso, né? E aí me fez pensar até de como que eles vão lidar com isso ao longo da temporada, porque, querendo ou não, a Bo-Katan, ela tem esse quê de liderança, de querer ser, né, e de ser uma figura de liderança pra Mandalore. Ela faz parte da família real, mas ela tá num momento ali de queda, tipo, ela não é ninguém mais. Então eu fico imaginando que eles estão dando esse desenvolvimento, estão voltando com essa figura do mitossauro. Será que provavelmente o caminho nessa temporada vai ser fazer a Bo-Katan se conectar com o mitossauro de algum jeito e fazer ela se tornar esse símbolo de liderança de novo, né? Dispensando a necessidade de fazer isso por meio do sabre negro, ou então, enfim, fundindo isso de alguma forma. Mas eu fiquei imaginando depois desse episódio se é por esse caminho que eles vão seguir, porque é o que parece até então. Mas isso a gente vai ver no decorrer da temporada. Então já se inscreve aqui no Colmeia para você acompanhar os próximos vídeos dos próximos episódios. Toda semana a gente vai fazer uma análise aqui do episódio da vez. Não deixa de apertar o gostei aqui e compartilhar esse vídeo com seus amigos que também estão assistindo a série. E para encerrar, vamos fazer uma enquete aqui nos comentários, vamos discutir uma coisa que eu fiquei em dúvida. Porque a gente vê nesse episódio, eles estão ali reunidos na fogueira e aí eles vão comer. Na hora de comer, cada um sai para um lado para achar um canto isolado para poder tirar o capacete e comer, né? Mas quando na hora de voltar, porque todo mundo vai voltar para a fogueira, como é que faz para avisar? Se você fosse um Mandaloriano, qual seria o procedimento que você seguiria para não correr o risco de olhar para a cara de ninguém? E como é que você garante que o lugar que você escolheu para comer, ninguém vai achar por engano, ninguém vai, opa, já tem gente aqui, e aí vira sua cara, como é que faz, hein? Vai ter que todo mundo voltar para Mandalore e tomar banho lá nas águas mágicas? Enfim, comenta aqui e a gente discute, beleza? Até a próxima, galera!